Peixes, a carta que eu tirei para vocês agora, para esse mês de junho de 2023, é a carta da transformação pessoal. Nessa carta, Ganesha aponta para o universo. Então, o que ele está mostrando? É o momento de vocês olharem algo maior, maiores possibilidades. Então, vamos prestar atenção. Quando eu olho para o universo, eu vejo que eu estou vivendo um mundo muito pequeno. Então, essa transformação pessoal que essa carta fala é para eu encontrar um novo propósito, para eu buscar coisas novas, para eu olhar a vida de uma forma diferente. Então, vamos aproveitar esse conselho do Ganesha aqui para o mês de vocês e vamos começar a leitura. Vamos ver o que as cartas trazem aqui para o pisciano, que já deve estar percebendo, né? As coisas, elas nunca acontecem específica, assim, só naquele momento, né? Elas vêm vindo. E olha que interessante, né? A primeira carta que aparece aqui para vocês, ele fala assim: se cobrando muito, se exigindo muito, mas sem força para agir. Sabe aquele período em que eu tô mais apático, eu faço planos, mas eu não tenho força? E o que a espiritualidade está dizendo? Está tudo pronto. O momento de fazer essa mudança acontecer. É como se o astral estivesse te avisando que já está tudo preparado. É só você agir. O que tem por baixo disso? A carta do carro, que ainda não aparece na leitura. E o que isso indica? Que vocês vão conseguir perceber esse ânimo maior. Mas o que ele mostra é que muitos de vocês estão, assim, pressentindo um relacionamento que não vai mais dar certo. Esse relacionamento pode ser pessoal, pode, e pode ser de trabalho também. Mas ele fala assim, vocês estão se consumindo por algo desnecessariamente. Acho que é por isso que veio essa carta de Ganesha no começo, né? Vamos ampliar esse horizonte aí, vamos olhar as oportunidades que a vida está trazendo. Porque, gente, a gente vive em ciclos, né? Então as coisas elas vão acontecendo, né, de tempos em tempos. Então, por exemplo, a energia que a gente está vivendo agora na astrologia, ela traz uma mesma energia de 18 anos atrás. Quem sabe a gente pode olhar o que aconteceu lá atrás, há 18 anos, e tentar perceber, voltando, e como eu posso agora fazer de uma forma diferente, né? Porque ele mostra que vai ter crescimento financeiro do dinheiro que eu ganho com o meu trabalho, é um olhar assim, para os valores que eu trago da minha família, é um olhar maior para a família. Muitos de vocês podem até estar pensando em ter filhos, por essa carta que aparece aqui, mas ele fala, um momento de aprendizado, de tirar uma lição de tudo isso que está acontecendo na minha vida, porque essa transformação, quando eu olho o eixo, ele fala assim, atenção para não ter atitudes infantis, né? Então ele diz assim, esse lidar com o dinheiro e com essa transformação interna é fundamental nesse período. Ele mostra também aqui que vocês estão num momento melhor para comunicar, para dizer o que estão sentindo, para dizer o que vocês estão buscando. Muitos de vocês podem estar pensando em mudança de casa ou algum tipo de mudança na casa, né? E aí ele mostra, é como se vocês estivessem agora numa fase de planejamento das situações, ainda não é um momento favorável para viagens fora, né? Vocês ainda vão ter algumas mudanças e oportunidades no lado profissional, então muitos de vocês vão até assinar outros contratos. Ele fala, deixar a desilusão para o passado. O que aconteceu no passado, vamos deixar lá para trás. Vamos viver agora e plantar esse futuro novo, como mostrou Ganesha, olhar de uma outra forma.
muitos de vocês vão poder viver novos relacionamentos, porque essa carta da transformação é a melhor carta do tarô, e ela diz assim, se eu tiver uma quebra, né, na estrutura da minha casa, que pode indicar o quê? Uma mudança de casa, alguma questão de saúde, muitas vezes um divórcio, uma separação, mas essa mudança com certeza é para melhor. Por quê? Essa é a melhor carta do tarô nos relacionamentos. Então, novas parcerias, novas associações de trabalho. Ainda ele mostra muita incerteza, mas uma necessidade de liberdade que vocês estão percebendo muito. É assim, é como se a necessidade tivesse cada vez aumentando mais, né? Eu querer ser livre, eu querer fazer as coisas do meu jeito, da minha forma. E a carta da justiça na casa, do trabalho do dia a dia, da saúde e também dos inimigos, ele mostra que as coisas vão se equilibrar no trabalho. Ele mostra equilíbrio na questão de saúde, então eu diria que os piscianos não estão tendo nenhuma questão de saúde importante, assim, tá tudo se organizando, mas ele fala muito estresse, muitos, assim, críticos com relação a filhos, com relação a parcerias no romance, perdendo energia, perdendo os prazeres, sabe? Quando um momento que poderia ser prazeroso, eu estou tão crítico e tão implicante que eu não consigo vivenciar aquilo. Ao mesmo tempo que eu estou querendo um compromisso do outro que talvez ainda não seja o momento dele dar para mim, né? E aí ele fala, olha, inícios novos, parcerias novas. Então eu diria assim, muitos piscianos com novos relacionamentos aqui e também com oportunidades de parcerias profissionais, novos contratos, novas oportunidades. Então ele fala, início novo diante de novos valores, né? E aí ele fala, se sentindo presos, desiludidos de alguma forma. Por isso que eu acho que essa necessidade de algo novo, de viver um novo propósito. E aí ele fala, observando, avaliando, uma irritação permanente que eu nem me dou conta. E aí ele fala, muita ansiedade com relação a dinheiro, a trabalho, a troca, né? A troca que eu faço com o outro. E aí ele mostra fragilizado, muitos problemas. É como se tivesse assim, para eu chegar aonde eu quero, eu estou tendo muita coisa para resolver, muitas questões, mas ele diz, um momento de cura emocional e caminhos abertos. A espiritualidade está trazendo essa grande transformação para vocês, que ela começa interna, para depois ela aparecer, porque é um momento de reflexão diante de novas oportunidades. Então, oportunidades profissionais, um momento de possibilidade de mudança de vida, né, literalmente. E aí ele fala, atraindo para vocês tudo o que vocês querem, mas ainda com muito medo, muito receio, né? Querendo concretizar os objetivos, mas ainda preocupados, ainda receosos, né? Ainda precisando avaliar. E ele fala, as coisas acontecem como você quer, mas a médio e longo prazo é como se ainda precisasse de um período de reavaliação, de pensar, de avaliar, porque existe muita angústia, muito medo e a preocupação financeira que aparece muito grande. Gente, vocês estão tendo crescimento no dinheiro que vem do trabalho. Então, vamos, assim, colocar essa energia em outra coisa que não seja só o dinheiro, né? Seja também o prazer do que eu faço. E ele fala, olha, um momento de renascimento. Então, esse desânimo, essa apatia, esse se cobrar muito e não ter força para agir, ele melhora. E aí ele fala, olha, a cabeça que não para de pensar, muita preocupação, que ainda não precisaria se preocupar tanto assim, né? Eu vou abrir um outro tarô aqui, vamos ver o que ele pode dizer mais especificamente, como se fosse uma outra informação, né? Uma outra ideia. Vamos ver o que esse outro tarô está dizendo para a gente com relação a cada área da vida. Então vamos lá.
Nessa questão de preocupação, autoestima, onde ele diz que o astral traz generosidade, ele fala, olha, é o momento da cura para vocês. Então, vamos olhar essa vida de uma forma mais prazerosa, né? Olha, ele fala do silêncio que vem nesse se consumindo, nessa preocupação com o trabalho, levar a vida mais leve, de uma forma mais solta, né? As coisas vão acontecendo e a gente vai resolvendo conforme elas vão acontecendo, principalmente na questão de valores, né? Eu antes pensava assim, agora eu posso mudar, pensar de uma outra forma. E aí ele fala, um desacelerar. Sabe, às vezes eu quero as coisas muito rápido e essa coisa da comunicação, que é algo que hoje, né, as pessoas estão tendo isso de uma forma muito intensa. Né? Então ele fala assim, momento de desacelerar, principalmente desacelerar a mente, no lar, na casa, ser mais político, né? Não querer a coisa só do seu jeito, olhar o outro, como o outro está vivenciando isso. E, gente, ele fala que os romances, ou quem for, assim, quem tiver nesses relacionamentos que chegam como romance, como prazer, ele fala que pode indicar relações de vidas passadas. Ele mostra aqui a resistência que precisa ser feita no dia a dia, no trabalho, inclusive comparando, né, como eu me comporto nas situações profissionais. Ele confirma, olha, a carta da transformação nos dois tarôs, dizendo que as relações com as pessoas vão modificar, o quanto vocês estão adiando essa transformação interna, esse olhar a vida de uma outra forma, um outro propósito, sair dessa preocupação tão grande só com o lado financeiro, entender a grandeza que é essa existência, essa espiritualidade, para que essa transformação possa acontecer. Outra vez ele diz, proposta profissional que pode chegar para vocês e ser bastante prazerosa, oportunidades de trabalho. E ele fala, olha, um momento de renascimento para vocês. Então vamos olhar as oportunidades que a vida está trazendo, como se fosse assim, eu consigo olhar de uma outra forma e fazer de uma outra forma. Peixes, está no momento de vocês olharem a grandeza que é esse signo, né? Essa possibilidade de entender o que é esse lado espiritual. E olha, se vocês acharem que não bate nada com o momento de vocês, vamos lá olhar o ascendente. Porque para a astrologia védica, o ascendente é mais importante que o Sol, né? Nesse olhar. Então ele fala, um momento de muita paciência, é avaliar, é repensar, antes de ser explosivo, antes de agir, né? Ele fala uma desaceleração, porque o medo, ainda tem muito receio, muito medo aqui para vocês. As coisas estão, assim, dando frutos agora para vocês. Oportunidades que vêm de uma forma inesperada, sabe? De repente acontece algo e vem. No dia a dia, no trabalho, vamos procurar equilibrar, corresponde aí à carta da justiça, equilíbrio, o balanço, sabendo que existe proteção espiritual. Eu brinco, né? Estão sendo carregados no colinho pela espiritualidade e se render a essa necessidade de transformação interna de valores, o que vocês dão importância, para que vocês encontrem um novo caminho. Então a espiritualidade ela está dando um novo caminho, ou em assuntos de justiça, ou em assuntos de estudar algo diferente, né? Mas é um novo caminho para poder aproveitar as novas oportunidades, inícios novos no trabalho. Então, vamos... Vocês podem até, por favor, colocar aí no comentário quantos de vocês estão tendo oportunidades novas de trabalho, porque isso está aparecendo muito forte aqui nessa leitura. E ele fala, olha,
É como se vocês tivessem que resistir a esse momento mais difícil que já passou. Agora nós vamos entrar numa fase melhor, de maior sabedoria, de maior compreensão do que é essa espiritualidade. Então, para finalizar a jogada, vamos ver qual é a mensagem do mês para vocês aqui, esperando que vocês olhem com bastante carinho toda essa oportunidade que a vida está dando de uma grande transformação interna, né? Aí ele diz: dou alguns passos para trás, saio da minha própria perspectiva e vejo o meu sistema como um todo. Eu amplio a minha percepção de mundo e agora eu consigo crescer. Bom mês para vocês.